Ó, o Rafael Tolói é um alvo do São Paulo desde a semana passada. São Paulo chegou a abrir conversas, negociou com o Tolói, mas não conseguiu chegar a um acordo com o zagueiro e acabou desistindo da contratação do atleta. Essa desistência passa muito pela dificuldade do São Paulo em chegar aos R$800 mil por mês pedidos pelo Rafael Tolói, tá? O Tolói está livre no mercado, foram 10 anos de Atalanta, de futebol italiano, e ele entende que por estar livre e ter muita experiência internacional, com direito até à convocação para a seleção italiana, merece um pacote alto. O São Paulo hoje se vangloria de ter conseguido reduzir mais ou menos R$1 milhão por mês a folha em relação ao ano passado. Se contrata o Tolói, esse decréscimo, essa redução, essa queda, praticamente vai para o espaço. Então, a tendência é que o São Paulo vá com esse elenco mesmo, pelo menos por agora. Na sexta-feira, ou sábado, acho que foi na sexta, quando eu fiz live, eu mandei mensagem para o Júlio Casares para perguntar sobre Tolói e Juan Tressoldi, e o presidente do São Paulo disse, Nicola, a gente vai com esse elenco mesmo, confio bastante no grupo, e é assim que a gente vai, tá bom? Chegou a resposta aqui sobre o Luca, tá? Perguntei para o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, se tem proposta pelo Luca, que eu saiba não. Pelo menos não recebi nada e não ouvi nada sobre o Luca. Peraí, perguntei, estou conversando aqui com o Douglas Schwartzman, que é diretor da base do São Paulo, sobre o Luca, né? Ele tinha dito que não sabe de proposta nenhuma, eu perguntei sobre o que ele imagina. Ele é diferente, sim. É diferente no intelecto também. Tem a cabeça muito boa e acima da média, enorme futuro. Boa. O São Paulo vai contratar alguém? A pergunta é do Rafael Antonini. Na sexta-feira eu perguntei para o Casares disse que para essa eliminatória de oitavas da Libertadores é com esse elenco que o São Paulo vai. Mas o São Paulo ainda busca um lateral direito, um zagueiro e mais um atacante. Hora de falar sobre o São Paulo, que ainda não oficializou, mas acertou nesse domingo a transferência de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. O tricolor pretendia fazer um leilão com a proposta do Olympiacos e a oferta do clube ucraniano. No final das contas, o Olympiacos não alcançou os 10 milhões de euros que o São Paulo já tinha do Shakhtar e o martelo foi batido. Cifras finais: 10 milhões de euros, com o tricolor ficando com 8 milhões de euros. Há também a possibilidade de o São Paulo embolsar mais 2 milhões de euros em bônus, caso o Shakhtar se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões. O São Paulo ainda tem direito a 10% da mais-valia, imaginando que ele seja vendido num futuro não tão distante com lucro, e o São Paulo fica com um pedaço dessa negociação. São Paulo era dono de 80% dos direitos econômicos, outros 20% pertenciam, no caso, ao Boa Vista. Os exames médicos do Lucas Ferreira serão feitos nessa segunda-feira. Mais um atleta extremamente jovem que foi pouco utilizado na base, que é vendido por um valor bastante baixo. Nessa temporada, algumas semanas atrás, o tricolor já havia se desfeito de Matheus Alves, meio atacante negociado com o CSKA por 6 milhões de euros. Só para completar a informação exclusiva, o tricolor havia dado a permissão para a venda desse atleta a Juliano Bertolucci, um dos maiores representantes de futebol no mundo, e foi ele quem conseguiu acordo com o Shakhtar. Preciso falar agora sobre Alan Franco, que enfim renovou o seu contrato com o tricolor. O acordo foi assinado nesse domingo, pouco antes da viagem do São Paulo rumo à Colômbia, palco da partida de terça-feira contra o Atlético Nacional, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Acordo entre Alan Franco e São Paulo prevê a permanência do argentino por mais 3 temporadas, ou seja, até dezembro de 2028. Formação exclusiva vem agora. São Paulo acertou com Alan Franco e com seu empresário o pagamento de $1,5 milhão, que equivalem a 8 milhões e 100 mil reais. Essa grana será destinada a um prêmio como luvas e também para a quitação de dívidas atrasadas com o empresário do Alan Franco, dívidas essas que foram contraídas quando da mudança do Alan Franco dos Estados Unidos para o Brasil já há bastante tempo. O tricolor vai fazer o pagamento desses 8 milhões e 100 mil em 2 parcelas. E a partir desse acordo ficou tudo encaminhado e o Alan Franco foi autorizado por seu empresário para assinar contrato. Excelente notícia, até porque o Alan Franco tinha contrato com o tricolor somente até 31 de dezembro e já poderia assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo sem custos na virada do ano. Temporada atual do Alan Franco de 31 jogos e 1 assistência, para mim, o principal defensor da zaga são paulina. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o tricolor tem, nesse momento, um rombo de 67 milhões de reais causado pelo departamento de futebol em 2025? Bora explicar esses números.
o São Paulo ficou devendo dinheiro no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Para você entender o contexto, a gente volta no início da temporada, quando todos os times de futebol do Brasil fazem um planejamento orçamentário. E o orçamento do Tricolor para 2025 previa que o São Paulo chegasse à final do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil. Você sabe, o Tricolor não alcançou esses objetivos por conta dos prêmios dos responsáveis pelo campeonato e também com bilheteria. O São Paulo estima ter perdido 10 milhões de reais no Campeonato Paulista e mais 14 milhões de reais na Copa do Brasil. Só aí já são 24 milhões de reais de rombo. Mas houve também uma perda, um prejuízo, um gasto excessivo em 43 milhões de reais no departamento de futebol. Esses 43 milhões tem tudo a ver com salários, luvas e viagens. O São Paulo precisaria estar gastando menos. Carlos Belmonte, depois da vitória por 2-0 contra o Vitória na noite desse sábado no Morumbi, quinta vitória seguida do São Paulo, Belmonte tentou minimizar essa perda de dinheiro, afirmando que o São Paulo está sim racionando, diminuindo, economizando. Ele lembrou que a folha salarial foi diminuída em 1 milhão de reais em relação à temporada passada, como já são 8 meses, uma economia de 8 milhões de reais. Ele também admitiu que o São Paulo está vendendo jogadores exatamente porque tem um objetivo e vai conseguir terminar a temporada de forma superavitária. Cheguei a registrar para vocês que o Tricolor teve prejuízo no primeiro semestre, mas já era um prejuízo calculado no segundo semestre com entrada de mais receitas. Essa situação deve ser invertida. Só para completar, preciso falar sobre vendas e compras. A tendência é que o São Paulo, nesse momento, não faça mais investimentos em relação a zagueiro. Essa ideia havia sido levantada na semana passada por conta da contusão do Arboleda. Como o prazo de inscrições para a Libertadores já terminou, São Paulo descarta fazer novas aquisições para o setor. Sobre saídas, Jandrei está a caminho do Juventude. São Paulo empresta de graça e paga pouco mais da metade do salário. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.